Bom, olá, bom dia. Meu nome é Rossana, meus colegas são Lucas, João, Daniel e Isabela. E nessa apresentação a gente vai falar sobre alguns ataques que ficaram conhecidos aí, e esse é um seminário para a nossa disciplina de redes. Bom, nós vamos fazer uma breve descrição do que foram. Nós vamos abordar dois ataques aqui nessa apresentação, né? Então, nós vamos fazer uma breve descrição sobre cada uma delas. A gente vai falar sobre o impacto gerado pelo ataque, ações que devem e foram executadas após esse ataque ocorrer e como que seria a prevenção. O primeiro ataque que a gente vai abordar é o Log4Shell. Esse ataque ele ficou muito conhecido e ele foi considerado como uma das vulnerabilidades mais críticas de todos os tempos, né? Foi um problema, na verdade, uma vulnerabilidade que aconteceu numa das bibliotecas do Java, a biblioteca Log4j, que é uma biblioteca para fazer armazenamento de log de uma aplicação. E aí aconteceu essa vulnerabilidade nessa biblioteca. A versão onde essa vulnerabilidade acontecia foi divulgada, divulgada não, né? Ela foi dado release nessa versão em 2013, mas apesar de muitos ataques terem acontecido desde o início, ela só foi realmente divulgada e reconhecida em 2021, e foi quando eles passaram a divulgar ações para prevenir esse ataque, né? Porque até então, apesar de muitos ataques terem acontecido, ainda não existia um pronunciamento oficial sobre isso. Ela afetou 93% dos ambientes de nuvem corporativo, então foi muito grande o dano causado por essa vulnerabilidade, né? E a classificação de gravidade dela no CVSS, que é o que classifica, né, as vulnerabilidades em redes, foi o 10, que é o maior possível. E essa vulnerabilidade, ela permitia que os hackers consumissem dados das aplicações, fizessem acesso remoto e realmente passassem a controlar a aplicação. E ela aconteceu nas versões da Log4j de 2.0 até a versão 2.14. Falando um pouquinho agora sobre as ações a serem executadas após o ataque, né? A primeira recomendação é desativar as funcionalidades de log, ou seja, desabilitar essa biblioteca na aplicação, e atualizar ela para uma versão 2.16 ou superior, porque nessa versão a vulnerabilidade ela foi corrigida. E por fim, isolar os sistemas afetados da rede para evitar que o ataque fosse propagado para outras aplicações que estivessem dentro da mesma rede. Falando um pouco agora sobre as prevenções, é sempre bom a questão das atualizações, ficar sempre ligado em quando as atualizações vêm, por exemplo, no Log4j, que a gente tinha aquela versão defeituosa até 2.14, logo depois que o erro foi encontrado, criou a 2.15 que tentava remediar, porém não conseguia, e a 2.16 que finalmente resolveu o problema em si. É sempre bom também o monitoramento de vulnerabilidades, não só para essa, mas para qualquer uma, que é você acompanhar e saber quando alguma vulnerabilidade está sendo criada, vulnerabilidades novas, e como cuidar melhor. E principalmente o terceiro ponto, que é limitar os privilégios e permissões dos aplicativos que usam Log4j, que seria basicamente como toda aplicação que lida diretamente com um usuário terceiro, impedir que no sistema o usuário que execute aquela aplicação tenha privilégios elevados ou permissões que poderiam possibilitar algum tipo de dano ao sistema. Falando agora um pouco sobre o Microsoft Polina, que foi um erro que aconteceu em todo o pacote Office da Microsoft. Basicamente, o que acontecia era que os atacantes utilizavam da ferramenta de diagnóstico de suporte da Microsoft, utilizando um método com URI, eles chamavam essa ferramenta e, através de um bug encontrado nela, eles conseguiam fazer com que a própria ferramenta, executasse algum tipo de código malicioso enviado pelo invasor. Ou seja, era possível encontrar uma RCE nesse caso, que seria então o Remote Code Execution, que é basicamente uma execução de código remoto.
E o que deixa essa vulnerabilidade bem problemática é que é uma vulnerabilidade zero clique, ou seja, o usuário que está sendo atacado, ele não precisa abrir o arquivo para que essa vulnerabilidade comece a ser executada, ele só precisa abrir ela no Windows Explorer e passar o mouse em cima, que o próprio Windows já chama e faz meio que ele checa se a aplicação está toda certa e nessa de checar, abre essa ferramenta defeituosa. Foi uma vulnerabilidade divulgada em maio de 2022, ou seja, bem recente, e afeta todo o pacote Office, desde 2003 até 2021, inclusive o Office 365, muito utilizado por instituições e empresas. A classificação de gravidade dela foi de 7,8, ou seja, bem crítica. Bom, sobre o Microsoft Polina, falando agora sobre as ações a serem executadas após o ataque, a primeira ação é desabilitar o protocolo URL MSDT, que foi uma recomendação da própria Microsoft para fazer em todos os sistemas, enquanto, né, essa vulnerabilidade não era corrigida. Depois que ela foi corrigida, seria atualizar o Windows 10, também o Windows 11, para as últimas versões, né, corrigindo essa vulnerabilidade em todos os pacotes Office. E a terceira solução seria isolar os sistemas afetados pela rede, né, para evitar a propagação desse ataque para outros dispositivos da rede. Como prevenções, tem as atualizações regulares, né, mantendo sempre atualizado a questão do Windows, o monitoramento das vulnerabilidades e também a desativação do protocolo, né, para sistemas que não foram atualizados para a última versão, desabilitar esse protocolo previne que o ataque ocorra. É isso. Muito obrigado pela sua atenção.